Dr. Rafael Fernandes, no comando do programa Casos e Descasos, com vocês, hoje aqui na Rede TV Brasília, trazendo uma convidada muito especial. Vou te dar boa tarde, Arlanza. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutor Rafael. É uma satisfação estar aqui. Obrigado por ter aceito esses convites. Muito obrigado. Eu que agradeço por o senhor ter me escolhido para poder estar aqui expondo algumas coisas bastante importantes para nós trabalhadores. Vamos lá. Muito obrigado. Me conta um pouquinho da sua história, qual a sua função, qual a sua profissão, quando você iniciou. Me conta um pouquinho, por favor. Então, doutor, eu iniciei, na realidade, como enfermeira, né? Fiz a faculdade de enfermeira. E aí, depois eu fui trabalhar no hospital, né? E ali no hospital eu pude ter referências, né, direta com propagandista médicos, que é representante comercial. Comecei a gostar bastante do trabalho, me encantei, inclusive minha colega, minha parceira, falou assim: Arlanza, por que você não entra para propaganda médica? Okay. E aí eu comecei a ver como é que era para entrar para propaganda médica, e aí eu tive que fazer uma nova faculdade, que foi a faculdade de administração, porque na época, em 2001, né, okay, só aceitava basicamente quem fazia ou publicidade ou propaganda e marketing, e eu resolvi fazer administração, bacharel, né, em administração. Fiz a faculdade, okay, tive a honra de ser chamada para trabalhar, né, inicialmente terceirizada, tá, doutor, porque ainda não havia terminado a faculdade. Uhum. Me apaixonei, porque realmente é uma profissão que você se apaixona, né, pelos benefícios, por tudo aquilo que você faz. É muito importante, né, de trabalhar com paixão, exatamente, né, com amor. Né, exatamente. E aí eu entrei na propaganda médica, né, em 2004, efetivamente, numa grande empresa. Ok. E como você desenvolvia ou desenvolve esse tipo de trabalho? Nos conta um pouco em relação a você ter uma obrigação de seguir mostrando para diversos médicos, diversas pessoas, medicamentos, produtos. Conta um pouquinho, por favor. Então, a propaganda médica, doutor, é muito falada, né? Até pelos valores e tudo mais, porque dá cargos de benefício, mas as pessoas não conseguem ver o quanto também, assim, a quem muito é dado também é cobrado, okay, né? Uhum. E a gente tem todo um cronograma, né? Você precisa estudar, conhecer mercado. A gente fala com médico, a gente precisa conhecer farmacêutico, fala com farmácia, porque até uma venda ela sair, ela começa, né, ali, a gente estudando, passando conhecimento para o médico, visitando o médico, mostrando para ele os efeitos do nosso produto, a eficácia do nosso produto. Ali ele vai comprar, né, os benefícios do produto e vai na farmácia, ver se o produto está na farmácia, preço competitivo, tudo isso. Então, é bem amplo, né? Uhum. Não é fácil ser propagandista, é maravilhoso, mas não é fácil, é uma tarefa árdua. A gente exige muito conhecimento, estudo, exige... você carrega bastante peso, né? Um ponto que eu quero saber, melhor. Porque existem amostras e originais, nós trabalhamos com isso, porque a gente apresenta o médico... Antigamente, doutor, a gente apresentava não só, né, estudos científicos, que era papel, que era uma coisa que pesava bastante, okay, antes do iPad, okay, tá? E mais as amostras ou originais, que também nós trabalhamos com os dois. Amostras que você diz, o pessoal que está nos assistindo, estamos falando de caixas de medicamentos. Vidro, naquela época muito vidro, peso, muito peso. Inclusive me faz lembrar, uns 20 anos atrás, eu atendi um colega seu propagandista que tinha um problema grave de lesão na coluna, que ele não conseguia ficar em pé, tinha que ficar acamado. Eu lembro na época ele comentando que tinha que tomar para as dores, salvo, se minha memória não me trair agora, algum tratamento com picadas de abelha, para ele poder suportar a dor. Eu nunca mais esqueci disso. E que ele tinha que... Eu lembro dele mostrando as caixas que ele tinha que levantar, que era entregue na casa dele, e as caixas de papelão com vários medicamentos que ele tinha que transportar, levar para a mala do carro, e tudo isso mais, e que veio acarretar essas lesões nele naquela época.
Você passou por isso também? Me conta isso, um pouquinho. Inclusive, né, aconteceu comigo porque, assim, primeiro, a gente não fala com uma única especialidade. Okay. A gente fala com diversos médicos. Tá, tá? Okay. Então, estamos falando de cardiologistas, cardio, clínico, pediatra, exatamente. Outra coisa, a gente não faz só, eu pelo menos não fazia um único setor. São setores que muitas das vezes vamos lá, São Gonçalo, que eu iniciei fazendo São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito e até Macaé. Todo o estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Estamos assistindo de Brasília para poder entender. Exatamente. Do estado do Rio de Janeiro, Isso, setores de viagens, né, que a gente costuma falar. Então, a gente pega peso, dirige longas distâncias, sabe? E isso tudo não tem como, né? O carro não é automatizado, é carro mecânico. O empregador quem fornece o carro? É o empregador que fornece o carro. Carro para vocês. Isso. Inicialmente, doutor, quando eu era terceirizada, o carro era meu. Okay. Quando eu fui efetivada, o carro é dado pela empresa, que é um dos benefícios. Ok. Tá? E aí você mencionou aí a questão do transporte, com peso. Me conta um pouco mais sobre isso. Isso. Bastante peso, porque eu, por exemplo, trabalhava com produtos, eu vou dizer que 3 produtos meus eram de vidros, bastante pesado. E eu não visitava só médico, eu visitava também hospitais. Entendi. Então, assim, você precisa deixar numa emergência, né? Por exemplo, onde existe uma emergência de uma clínica, por exemplo, 5 pediatras trabalhando naquele dia, né? Você tem que deixar uma quantidade de amostra significante ali naquele lugar. Com certeza. Né? Até porque você fala com aqueles médicos, com todos aqueles médicos. E você carregava isso como? Para levar para esses médicos? Era uma bolsa que você colocava nas suas costas, no ombro seu? Como funcionava isso? Nós temos uma mala, né? E mais uma bolsa de apoio. Então, além da mala que nós carregávamos, né? Que antigamente não era de rodinha, tá, doutor? Okay. Não era. Eu lembro de muita gente. Que a gente é conhecida como Catarina, né? Okay. Não era. É importante que saibam, exatamente. Né? E uma bolsa de apoio, porque não tem como. E muitas das vezes, além de tudo isso, ainda você era obrigada a carregar caixas no braço. Ok, isso com certeza vai ter sua repercussão não tem na como. saúde. Não tinha como não ter. Não tinha como não ter. Entendeu? Até mesmo que esse programa serve de alerta para que possamos cuidar da nossa saúde como trabalhador, para que você tenha longos anos trabalhando com plena saúde. Esse é o objetivo, entendeu? Não podemos pensar que nós vamos entrar num trabalho e vamos ficar doentes daqui a 10 anos, não. Vamos aposentar com plena saúde. Verdade. E não ficar doente. E me conta mais, eu quero saber, tipo, você foi treinada, por acaso lá o médico do trabalho informou você quando você foi admitida na empresa, tipo, olha, aqui você vai pegar caixas, você tem alguns riscos ocupacionais aqui envolvendo risco postural, risco em razão desse peso. Alguém te informou alguma coisa? De forma nenhuma, isso não é informado. O que é um absurdo, porque o médico do trabalho está ali e o engenheiro do trabalho das empresas estão ali para que realmente garantam sua segurança, né? Garanta a segurança dos envolvidos, dos colaboradores ali, para que não tenha um problema de saúde. Então, com isso, você não sofreu, você não passou por nenhum tipo de treinamento, não teve esse direito a esse tipo de informação. Não tive. E você seguiu sua vida trabalhando. Me conta mais o que aconteceu. Segui minha vida trabalhando. Depois disso. Né? Infelizmente, fui acometida a um acidente de trabalho, aonde, né, ocasionou uma hérnia discal em mim. Então, você sofreu um acidente de trabalho, você teve algum tipo de queda, você teve ou foi devagarinho, com o tempo, de forma silenciosa se instalando em você? Foi de forma silenciosa, com certeza. Então, na verdade, sofreu um acidente de trabalho, uma doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho. E em razão desses gestos diários, por todos esses tipos de situação de peso, falta de treinamento, estresse, não saber como se comportar, uma questão postural correta, nunca ninguém te chamou sua atenção, a empresa, de como se evitar esse tipo de lesão. Não só isso, doutor, como assim, o que me deixa até um pouco, né, indignada, é que mesmo sabendo, né, que, por exemplo, quando eles começaram a perceber que isso era um caso muito assíduo na propaganda médica, que no caso representante comercial, tanto que eles fazem a troca da mala para mala de rodinha. Mas isso foi uma melhora, entre aspas, que não traz o benefício de excluir você de ter um problema. Eu acredito. Pelo seguinte fato, você coloca uma quantidade de amostra ali, aonde dá no carrinho, mas você necessita estar utilizando ainda a mala de apoio e ainda os seus braços para poder carregar pela quantidade que você carrega.
e que você precisa estar... Muito importante você mencionar isso. A lembrança que eu tenho, quando eu atendi esse propagandista, lá atrás também, ele mencionava muitas caixas na mala do carro. Muitas caixas. E eu até perguntei, ninguém nunca te ensinou a como retirar essas caixas para você evitar se emborcar, né? Ir para frente e levantar peso para você não ter problema na sua lombar? Não, nunca ninguém nos ensinou a respeito disso. Ou seja, são pequenas informações que aparentemente muito simples, mas que fazem toda a diferença. Um treinamento adequado, uma CIPA corrigindo esses erros, informando, né, o trabalhador, prestando cursos com esse tipo de informações. Eu acredito que isso possa fazer toda a diferença na vida de vocês. Aí vem acarretar lesões. Lesões de coluna são lesões sérias, né? E dolorosas. E dolorosas que só sabe quem sente. Até porque a dor é uma coisa que não é mensurável, né, doutor? Sim. Mas quem sente sabe o quanto ela é incapacitante. É totalmente incapacitante, que é uma coisa que eu também fico, assim, bem perplexa. Porque, assim, se o senhor chegar para mim e falar assim agora, eu estou com uma dor de cabeça. Você pode estar até com um aneurisma, mas eu não vou poder mensurar a sua dor de cabeça. Sim. Né? Porque nem toda deficiência também ela é visível, né, doutor? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Mas os exames mostram. Os exames acusam, exatamente. E os médicos especialistas... Não só os exames, né, que a gente fala que são exames laboratoriais, exames de imagens, e também o seu exame que você mesmo faz. O seu exame, o seu próprio autoexame que você menciona. Exatamente. E o exame clínico do médico especialista. Isso. Seja ortopedista ou seja neurologista, neurocirurgião, de acordo com a situação. Uma crise de hérnia de disco, doutor, ela te incapacita de uma forma de ter uma vida com a sua qualidade de vida é zero. Eu acredito. Entendeu? Zero. Eu acredito. Você não consegue fazer nada. As dores de uma hérnia de disco é dada, inclusive, mundialmente reconhecida como uma das maiores dores. São 3 dores, né, reconhecidas mundialmente. Crise de hérnia de disco é a primeira, né, a crise renal a segunda e o infarto do miocárdio. E as empresas não reconhecem isso? Não reconhecem e além disso que você falou, além de não reconhecer, não fazem nada para melhorar. Exatamente. Porque eu acho interessante, sim, colocar uma rodinha, sim, mas explicar por que está colocando a rodinha. Ela vai melhorar a sua postura, vai diminuir a força antigravitacional que você vai ter que levantar algo, entendeu? Você tem que saber ter postura, saber se abaixar realmente para conseguir fazer aquele movimento, para que evite desgastes acelerados, né? Uma natureza degenerativa natural nossa, mas que pode ser acelerada de acordo com os movimentos, os riscos ocupacionais de cada categoria, de cada profissão. E na sua profissão, eu enxergo com facilidade diversos riscos. E eu não entendo como os empregadores, diante de tantos riscos ocupacionais, não dão um treinamento adequado, não mostram realmente o que pode acontecer com aquele colaborador caso não faça daquela maneira correta. Aí o que acontece? Como eu mencionei no programa anterior, a questão do descarte. A pessoa fica doente, incapacitada, entendeu? E a pessoa é nova. Aí olha você, poxa, bonita, com o cabelo bonito, o rosto bonito, as unhas bem feitas, não sei o quê. Poxa, você tá bem, mas não sabe o que realmente você tá passando. Verdade. Não sabe da sua dor emocional e da sua dor física. Até porque tudo isso ocasiona, né, não só uma dor física, como também, né, passa a ter uma dor emocional, né? Aí você trabalha sob pressão, aí acaba que você não consegue desempenhar o trabalho que você deveria desempenhar, não só pela pressão, mas também porque pelas dores, pela incapacidade. Você começa, é um ciclo que começa a ser vicioso, sabe, doutor? Começa com a dor, né? Aí a dor não é reconhecida, você continua fazendo os mesmos esforços. Com isso, você tem a patologia e você precisa trabalhar. A empresa não te reconhece, sabe? Não reconhece a sua patologia, né? Às vezes até te contrata, sabendo com o que você tem, mas não, na realidade, ela não respeita, né, os seus limites. As suas limitações. As suas limitações em razão das lesões. Em razões das lesões. E isso vai piorando. A carga horária da gente é muito extensa, porque a gente tem uma quantidade de médico para falar. E mesmo estando doente. E mesmo estando doente. Não teve, no seu caso específico, não teve nenhum tipo de readaptação e um olhar, nada. E um olhar de um mínimo de empatia. Nenhum.
para que você pudesse, de repente, desenvolver de uma forma mais amena, para que não te expulsasse do mercado de trabalho? Não teve nenhum tipo de preocupação dessa? Não. De readaptação, nada? Não, doutor, não tem. Isso é, assim, extremamente frustrante, isso é uma coisa extremamente, assim, dolorida. E eu acho que se as empresas soubessem o quanto o dano que causa para a família, e isso acaba que afeta a sua vida profissional, sua vida emocional, sua vida pessoal, e acaba que você entra num quadro de depressão e começa a complicar tudo. É uma lesão que era física, isso. Ela começa a desencadear para a questão de lesão, saúde mental, questão de psiquiatria. Você passa até a desacreditar em você mesmo, a passar a pensar que o problema, tipo, poxa, eu acho que eu não sou mais ninguém, eu não sou mais nada. Não, mas não é isso. Não. Você é tudo, você se esforçou o melhor que você pôde fazer, você fez. Uma vez, né, que nós fazemos também vídeo de inspeção de esgoto, que é um complemento do caça-vazamentos, né, um serviço completa o outro. Uma vez uma senhora, ela veio falar comigo emocionada, né, porque ela havia perdido uma joia, que era uma joia muito peculiar para ela, né, foi um momento histórico da vida que ela passou, que inclusive ela viajou para o exterior e foi o marido dela que deu aquela joia para ela. Aí eu com a vídeo inspeção, com câmeras, passei a câmera dentro da tubulação, difícil a beça. Eu peguei um acessório que eu tenho, que é uma mola, que ela vai girando, e era um anel. Aí eu consegui passar, fui caminhando, aquela mola é longa, eu consegui pescar o anel e trazer. Quando eu trouxe, ela se emocionou, chorou, me abraçou, agradeceu, que ela achava que aquela joia que era sentimental para ela já havia sido perdida. Um momento que me emocionou também, fiquei muito feliz desse resultado. Não foi embora pelo cano, não? Não, e era pesadinho, anel de ouro, ela achou que teria ido embora, não, ficou lá bojado. Era quase o coração do Tian. Sentimental, além de ser a joia mesmo. Você tem diversos outros, entendeu? E você, com certeza, você deu o seu melhor. O seu empregador que deveria ter agido da forma correta e não o fez. Por isso, nós temos diversos benefícios previdenciários hoje recebendo, pessoas vítimas de acidente de trabalho. E eu defendo indenizações também contra esses empregadores para que eles realmente paguem por esse tipo de dano. Que não é só o dano no seu trabalho, é o dano na sua vida, o dano no seu lazer. Porque às vezes você quer ir numa festa, não consegue ir porque eu estou doente, eu estou passando mal. Eu estou com dores constantes, não consigo levantar da cama, eu não estou bem. Então isso começa a refletir até no casamento, no dia a dia com os filhos, tem toda uma repercussão dessa. Eu falo isso, a hérnia de disco, né, como eu acho que qualquer enfermidade, não querendo enaltecer, né, porque eu tenho hérnia de disco, é uma doença, assim, ingrata, porque você não consegue, assim, quando você é ocasionada a uma patologia desse nível, doutor, né, não só para o trabalho, mas até para a sua vida secular, você não pode fazer um exercício de qualquer forma, você não pode se abaixar de qualquer maneira, você não pode dirigir longas distâncias. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Aí a gente para, tipo, vamos voltar no tempo. O que eu faria de diferente? O que a Arlanza faria de diferente? Pensando nisso hoje, sem querer te emocionar. É verdade. Para que isso sirva de lição e aprendizado para quem está entrando na categoria hoje, quem está entrando hoje como propagandista, para que ele não venha a sofrer as mesmas lesões, que essas lesões são de fato incapacitantes, para que ele não seja expulso do mercado de trabalho com 5 anos de trabalho, 10 anos de trabalho, novo. O que você faria de diferente? Então, isso é muito complicado, porque assim, diferente eu faria sim. Eu falaria com o médico, com menor quantidade de amostra, com certeza eu faria isso hoje. Porque o dano que
que me causou é um dano irreparável. Ainda que eu passe por uma cirurgia, doutor Rafael, nunca mais eu vou ser mais a mesma pessoa. Eu sei, acredito. Entendeu? Então, assim, são coisas que não há o que se fazer mais. Por exemplo, igual tem pessoas que falam, o seu caso é cirúrgico, o meu caso é cirúrgico. Sim. Tá? Mas porém, a cirurgia não é cura total. Mas a cirurgia, o médico deixa bem claro, olha, você vai fazer a cirurgia, porém, você pode melhorar por conta da dor crônica que você não consegue fazer nada, né? Para que você possa conseguir fazer alguma coisa, mas te digo que a mesma pessoa você não vai ser mais. O pessoal que está em casa, ela fala de dor crônica, a dor começa leve, crônica e pode chegar aguda. Aguda é dor insuportável. Insuportável, ao ponto de tomar morfina. Ao ponto de tomar morfina. Isso. Que o pessoal em casa escute isso e tenha noção do que nós estamos falando. Depois ela regride e fica crônica, estabilizada, mas com limitação. Isso. Entendeu? Ela fica incapacitante constante. Ela não altera. Ela pode ter picos de agudização e voltar para a crônica. Voltar para leve, ela não volta mais. Não, impossível. Uma doença crônica, ela só tem duas tendências. De estabilizar ou de piorar. Nunca regredir. Que ela vai justamente agudizar ao ponto de tomar morfina. Exatamente. E você passou por isso? Passei por isso. Como é que foi nesses momentos para você? Doutor, é momento que, assim, para mim eu ia morrer. E só quem sabe disso sendo muito sincera. Em casa, os sons familiares. Porque eu falei assim, gente, eu vou morrer, porque a dor, primeiro, muito crônica. A dor é insuportável. Você pede pro médico te operar na mesa ali na mesma hora. Doutor, me opera, porque eu preciso sair dessa situação. Não aguento mais sentir dor. Eu não aguento mais. E as medicações que são dadas, até mesmo a morfina, que vamos dizer que é o último estágio da medicação, muitas das vezes eu posso dizer para o senhor, ela não passa totalmente, ela alivia. Ela somente alivia? Alivia. De tamanho que aí é o quadro que começa a falar, não tem mais jeito, vamos operar. Entendi. O que é... Mas eles tentam fazer o quadro conservador, porque muitas das vezes a cirurgia dá errada. Aí, na realidade, o quadro álgico não para. Muitas das pessoas podem até perder, né, a probabilidade de andar, de locomoção. Movimento, né? Movimento. Eu, por exemplo, eu tenho a perda, né, de movimento, de força, né, também de espessura de perna. Okay. Uma perna minha ela é, na realidade, mais, né? Tudo por causa da repercussão da lesão da coluna. Tudo por conta da lesão na minha coluna. Que é irreversível. Que é irreversível, o que é mais revoltante é que poderia ter sido evitada. Que poderia ter sido evitado. Se tivesse tido todo um trabalho de preocupação dos empregadores no passado. De preocupação, de reconhecimento, né? Com esse tipo de situação. E até mesmo que o seu caso não é um caso isolado para a categoria. Não. É um caso que deve ser corriqueiro na categoria. Corriqueiro. Entendeu? Ou seja, entra uma categoria, entra outra categoria, enxergam a vítima de acidente de trabalho como material de descarte. Exatamente. Como eu mencionei no programa anterior, adoeceu, muitos empregadores olham como material de descarte. Descarte. Que não pode ser assim. Por isso que esses empregadores devem sofrer indenizações exemplares para que mudem esse tipo de comportamento. Para que não aconteça com outras pessoas, para que não venha incapacitar novos empregados, jovens, entendeu? Para que não sejam expulsos do mercado de trabalho novos e não tenham mais o que fazer na vida. Porque você realmente hoje, vamos perguntar para a Arlanza, houve algum tipo de reabilitação profissional? Houve algum tipo de readaptação no seu trabalho? Tipo, a Arlanza está com essas lesões, o que ela vai fazer da vida? O que ela pode fazer? Houve algum tipo disso na sua vida? Algum critério desse? Eles perguntam, porque assim, eu já sou reconhecida de autarquia pública, Detran, Nititrans, como PCD. Pessoa, né? Com deficiência física. Isso. E aí a empresa pergunta para você, né? Qual o tipo de deficiência que você tem? Mas antes disso, você já manda laudo, manda tudo, porque tudo é laudado, né? Todos os meus documentos são mudados, então, assim, eu tenho tudo documentado. Porém, quando eles te contratam, eles não respeitam nenhuma daquelas limitações, doutor. Nada. Como se você fosse uma pessoa... Gozando de plena saúde. De plena saúde, comum. E não é. E te colocam assim, eu sou uma pessoa que tem uma vasta experiência, não pode colocar uma pessoa que tem uma experiência de 20 anos num patamar de uma pessoa que é neófita. Neófita que eu falo que está começando agora. Com certeza. Né? E eles fazem isso pelo fato de a gente ser PCD. E ainda, até
o tipo de salário que é pago pra gente ainda é a menor por conta disso. Outro absurdo. Outro absurdo que deve ser corrigido. E o Ministério Público do Trabalho, o sindicato da categoria, tudo desenvolver ações contra esses empregadores desrespeitosos realmente. Nosso tempo, nós estamos no final. Olha, eu vou te agradecer imensamente pelo seu depoimento, sua coragem de vir aqui, por ter aceito o nosso convite. E você de casa, fiquem conosco no próximo programa também, no mais um Casos e Descasos com vocês. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael. É isso? Tá. Matheus, para. Como não trabalhando? Vamos assistir esse vídeo aqui, verificar os erros. Estamos vendo aqui 3 funcionários, parece que são placas de MDF, estão trazendo para frente, aumentando o peso desses 2 funcionários aqui. A vestimenta deles, sem capacete, sem bota. Faltam alguns EPIs aqui. Vamos lá? Pode dar continuidade, Matheus, por favor? Mais placas, ângulo alterando das placas. Quero deixar claro que eu não assisti esse vídeo ainda. A produção está colocando isso aqui pela primeira vez para mim. Estou vendo aqui cada vez mais placas. E pelo visto, um peso absurdo. Opa! Absurdo. Não tem nenhuma proteção aqui para escorar, não tem uma escora de segurança, não tem nada. Não. Muito. O outro conseguiu sair. Não tem EPI, não tem capacete, não tem bota, não tem nada de proteção. Não pode dar certo. Cadê a proteção? Cadê o empregador para fiscalizar isso? Não tem como isso dar certo. Não tem como dar certo. Isso aqui não pode acabar em boa coisa. Isso é acidente de trabalho certo. E pode ser fatal. Opa! Lamentavelmente caiu sobre ele. Ainda conseguiu levantar. Provavelmente teve várias fraturas aqui. E demonstra total irresponsabilidade e prevenção nenhuma. A empresa que não age com prevenção paga pelo acidente de trabalho do trabalhador. Falta de EPI, falta de instrução e treinamento para lidar com o peso, falta de escora de proteção para que os objetos não caiam todos. Isso acontece muito com granito. Quem trabalha com granito. Se fosse granito, seria fatal. O peso seria muito maior. Sem instrução e sem equipamento de proteção, está fadado ao acidente de trabalho. E que pode causar a morte nesses casos. Quantas vezes você acorda e tem que tomar decisões difíceis na sua empresa? Quantas vezes você tem que, muitas vezes, ter que, de repente, tomar aquela decisão que você não gostaria, afetando diretamente a sua saúde física, a sua saúde mental, lhe trazendo estresse, ansiedade? Você sabia que é possível resolver isso para ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável? E isso está muito perto de você, tão perto que talvez você não saiba. E o resultado, para que você tenha essa vida mais leve, saber a direção que você tem que tomar e dar um pause na sua vida para evitar os estresses e essas situações emocionais que atrapalham todas as suas decisões, a sua vida, está muito perto da sua mente. E eu, Flávia Machado, psicoterapeuta, programadora neurolinguística, te apresento uma terapia que é capaz de transformar a sua mente para que você tome decisões mais assertivas, mais leve, mais saudável e sabendo exatamente como resolver aquele problema que para você era impossível de resolver. Comece talvez o segundo semestre de 2024 com muito mais leveza. E eu convido a você a conhecer essa terapia que não é convencional, mas é uma terapia assertiva, que com certeza transforma a sua vida. Eu sou Flávia Machado, psicoterapeuta e programadora neurolinguística. E aguardo você para entender o funcionamento da sua mente. O problema dele está relacionado ao trabalho e solicita a Caixa. Na verdade, ele está pedindo lá ao banco, ao médico do trabalho, tipo assim, fulano, ó, o teu funcionário aqui tá com essa lesão aqui. O pessoal que está em casa, de repente não está sabendo se fazer essa distinção, o acidente típico, aquele acidente que ele é momentâneo, ele é instantâneo, acontece na mesma hora. E essa é mais uma dica infinita da imprensa digital.